Ok, então eu quero mais uma vez dar boa noite aí para vocês, tá? Sejam bem-vindos aqui no nosso curso do livro de Apocalipse. Essa aqui vai ser a nossa aula 16, tá? E aí nós vamos estudar o capítulo 16 hoje, capítulo muito importante, que é a volta para os eventos, tá? E nós paramos lá desde o capítulo 9. Então, desde o capítulo 9, onde nós paramos aí nas 7 trombetas, então agora nós vamos ver o capítulo 16, que ele retoma a história, retoma a linha do julgamento dos juízos, tá bom? Então, para você se situar aí no livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse, ele é assim, você tem que entender, se localizar nos capítulos, que às vezes um capítulo, ele está falando de uma coisa antes, né? Às vezes está falando do meio, da tribulação, do início, e tem esses capítulos que nós chamamos de capítulos de intervalo, né? Ou alguns chamam de interlúdio, mas são capítulos que para explicar algo sobre a tribulação. Então, são esses capítulos. Então, você precisa identificar esses capítulos, porque senão a gente faz confusão, tá? Então, tem vários capítulos aí que é para explicar. A história, ela vai correndo, tá? Vem os 7 selos, depois vem as 7 trombetas, depois vem as 7 taças, tá? São os julgamentos lá. Mas tem esses capítulos. Capítulo 7, um capítulo de explicação, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, tá? Esses são capítulos que nós vimos que são capítulos de explicação, que estão explicando algo da tribulação. Ainda tem mais 2 capítulos de explicação, que é o capítulo 17 e o capítulo 18, tá? Para a gente fechar, assim, a questão da tribulação. O capítulo 17 vai falar sobre a religião na tribulação, como é que vai ser essa questão religiosa na tribulação, e o capítulo 18 é sobre a questão da economia na tribulação, tá? Mas antes disso, tem o capítulo 16, que nós vamos ver hoje, que é a última série de juízos de Deus na tribulação, que são as 7 taças, tá? Ou os 7 flagelos aí da ira de Deus. Para fechar, assim, essas 21 pragas, né? Ou 21 juízos de Deus, né? Que vai acontecer na tribulação, ok? Então, eu vou passar rapidinho esse nosso quadro aqui, bem rápido hoje, porque o capítulo tem muita coisa para a gente ver, tá? Mas só para ficar registrado aqui esse quadro aqui nessa aula, a gente tem olhado esse quadro cada aula, antes de cada aula, de cada capítulo, porque é exatamente o resumo da nossa escatologia, tá? Então, a escatologia é a parte da teologia que estuda as coisas futuras, né? Que estuda a profecia, estuda o Apocalipse. Então, a gente precisa sempre lembrar da nossa escatologia, porque nem todo grupo, nem toda igreja, nem toda denominação tem a mesma escatologia. Então, o que nós estamos apresentando aqui é a escatologia que nós seguimos, nós aqui da Igreja dos Irmãos, né? E a maneira que nós interpretamos o livro de Apocalipse, tá? E nesse quadro também a gente se posiciona onde nós estamos. Por exemplo, hoje nós vamos estudar o capítulo 16. Então, aonde é que está o capítulo 16 dentro desse quadro aqui, tá bom? Então, bem rapidinho hoje, esse quadro aqui. E aí, se você que está assistindo esse vídeo aqui quiser uma explicação mais detalhada, olha o vídeo da aula do capítulo 15,
e nós passamos aí quase 1 hora aqui nesse quadro, dando detalhes aí sobre isso, tá? Então, hoje eu vou passar bem rápido, ok? Nesse quadro aqui. Então, aqui é a nossa linha do tempo, a nossa linha do tempo, a gente vai colocar os eventos. Então, hoje, nós estamos na chamada época da igreja, ou dispensação da igreja, tá? E para nós, quando nós falamos que nós estamos na época da igreja, ou dispensação da igreja, isso já define uma linha, uma corrente teológica, uma escola teológica que nós seguimos, que é o dispensacionalismo, tá? Dispensacionalismo vem de dispensação, de época. Então, nós cremos que Deus, ele se revelou e ele decidiu se revelar em épocas. Então, épocas bem distintas, desde a criação do mundo até o final. Então, para nós hoje, dispensacionalistas, nós estamos na época da igreja, que começou lá em Atos 2, tá? E vem seguindo até pelos nossos dias. Lá no Apocalipse, quando a gente lê o livro de Apocalipse, a gente vai identificar que a época da igreja é capítulo 1, capítulo 2 e 3, ok? Sendo que o capítulo 1 já foi o passado, que foi lá na época de João, tá? Já aconteceu o capítulo 1, e hoje, capítulo 2 e capítulo 3 é o nosso presente, é onde nós estamos hoje em Apocalipse, é o capítulo 2 e capítulo 13. O que é que tem capítulo 2 e capítulo 3? Mensagem às igrejas, tá? Isso é para a nossa época, ok? Então, a época da igreja, ela vai terminar com o arrebatamento, que é a próxima profecia, ou o próximo evento escatológico, é o arrebatamento. Antes do arrebatamento não tem nada de profecia, não tem nada de evento escatológico, tá? Então, essa história que fala, as profecias estão se cumprindo, e guerra, e não sei o quê, não é, tá? Porque o próximo evento é o arrebatamento. Em não acontecendo o arrebatamento, não tem nada aqui para trás de profecia se cumprindo, tá? Não há profecia se cumprindo na nossa época da igreja. Tudo que Deus queria que nós soubéssemos para essa época, ele já revelou pelo Filho. Hebreus 1 fala isso, tá? Então, não fale que guerra, pandemia, meteoro, não sei o quê, tudo isso é profecia se cumprindo. Não é, tá? Porque a próxima é o arrebatamento. Não tem nada antes do arrebatamento para acontecer. Porque o arrebatamento, ele é iminente. Ou seja, ele pode acontecer a qualquer momento, tá? Enquanto não acontecer o arrebatamento, nada das outras profecias aqui para frente vai se cumprir, tá? Então, o arrebatamento é o fim da época da igreja, quando Jesus volta para buscar os santos, tá? Volta para buscar os santos. Sabemos que aqui, por ocasião do arrebatamento, vai haver a ressurreição da igreja. Então, todos aqueles que fazem parte da igreja, desde quando a igreja nasceu até o dia do arrebatamento, se estiverem mortos, vão ser ressuscitados. Os que estiverem vivos vão ser transformados e subir com o Senhor, ok? Aí sim, quando acontecer o arrebatamento, que acabar a época da igreja, vai entrar uma outra dispensação, tá? E aí as coisas realmente vão mudar, tá? Ok? Então, depois do arrebatamento, tá? Segue-se a tribulação. Então, a tribulação é um período de 7 anos, dividido em 3 anos e meio iniciais, 3 anos e meio finais, tá? E quando a gente lê o livro de Apocalipse, a partir do capítulo 4 até o capítulo 18, está falando desse período da tribulação. Capítulos que falam do que vai acontecer e capítulos que falam, que explicam esse período aqui. Hoje, o capítulo 16, que nós vamos estudar, está dentro desse período ainda da grande tribulação, ok? Também é bom lembrar que, quando nós falamos que a tribulação ela vai acontecer depois do arrebatamento, isso já define a linha que nós seguimos, que é o pré-tribulacionismo. O que é pré-tribulacionismo?
a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Então, para nós pré-tribulacionistas, dispensacionalistas, a igreja não passa pela tribulação. A igreja é tirada antes da tribulação, tá? É tirada antes da tribulação. Então, nada do que a gente está estudando do capítulo 4 ao capítulo 18, você tem que aplicar com a igreja, ok? Nós que seguimos a linha pré-tribulacionista. Tem outros grupos que não são pré-tribulacionistas, nem dispensacionalistas, então o que eles fazem? Para eles, a igreja vai passar pela tribulação. Então, tudo que acontece dentro da tribulação, a igreja está lá para esses grupos. Nós não concordamos com essa posição. Até porque a tribulação é a cumprimento da profecia de Daniel, capítulo 9, que é chamada as 70 semanas de Daniel, onde nós sabemos que 69 semanas já se cumpriram até Jesus Cristo, aí entrou o tempo da igreja e está faltando a última semana, que é uma semana de anos, que seriam 7 anos, que é o tempo da tribulação. E nós sabemos que as 70 semanas é para purificação, expiação da nação de Israel. Então, não tem nada a ver com a igreja, tá? A igreja vai ser tirada antes desse tempo aqui, ok? Então, na tribulação, nós estamos vendo que ela tem basicamente 2 propósitos. O primeiro propósito, de acordo com a profecia de Daniel, é purificar a nação de Israel, ok? O outro propósito é aplicar os juízos de Deus sobre o mundo. Então, nós temos os 7 selos, que nós já vimos, as 7 trombetas, e hoje nós vamos ver, para fechar, as 7 taças, que é capítulo 16, que é o que nós vamos estudar hoje, tá? Então, são os juízos de Deus sobre o mundo, para fechar esse tempo aqui. Bem, enquanto está ocorrendo a tribulação na terra, a igreja que foi arrebatada antes está no céu, comemorando as chamadas bodas do Cordeiro, festa de casamento. É o casamento da igreja, que é a noiva, com o noivo, que é Cristo, que acontece lá no céu, nesse tempo de 7 anos lá. Ok? Depois dos 7 anos de tribulação, nós vamos ter, então, a chamada segunda vinda de Jesus, tá? Então, para nós cremos na volta de Jesus em 2 etapas, tá? A primeira no arrebatamento, depois, 7 anos depois do início da tribulação, a chamada segunda vinda em poder e glória. Para alguns grupos, eles não creem no arrebatamento, por isso eles jogam a igreja dentro da tribulação e aí Jesus volta. Então, eles não creem na volta de Jesus em 2 fases, né? Mas apenas nessa vinda aqui, tá? Não é a linha que nós seguimos, tá? Então, a tribulação, ela termina com a segunda vinda de Jesus, e aqui Jesus vem à Terra, vem a esse mundo. Acontece, então, a famosa Batalha do Armagedon, que nós vamos ver hoje no capítulo 16, um pouco sobre ela. Julgamento das nações, que Jesus vai julgar as nações, que aqui, né, Apocalipse 14, nós vimos isso. Satanás, sabemos que Satanás vai ser preso no abismo. E o anticristo e o falso profeta, que são 2 personagens que vão surgir aqui na tribulação, eles vão ser lançados para dentro do lago de fogo, ok? É bem provável que nesse momento aqui também aconteça mais 2 ressurreições. Qual é a ressurreição? Ressurreição dos santos da tribulação, que são os eleitos que vão morrer aqui na tribulação e vão para o céu e vão ressuscitar aqui, e os santos do Antigo Testamento, né? Davi, Abraão, Daniel, Moisés, todos os santos do Antigo Testamento, que não fazem parte da igreja, mas são santos do Antigo Testamento, eles provavelmente vão ressuscitar aqui, porque os santos do Antigo Testamento, eles não esperam o arrebatamento e nem o céu, o que eles esperam é o milênio, tá? Esse tempo de milênio, tá? Os judeus esperam os seus messias até hoje para reinarem com ele, isso vai ser no milênio, ok?
Então, quando Jesus veio aqui, eles não receberam, né? Porque eles não entenderam as profecias. Eles achavam que já era aqui que era a vinda do Messias, tá? Então, vem o milênio para nós, que seguimos a linha pré-milenista, tá? Por que pré-milenista? Pré é antes, né? Porque a segunda vinda acontece antes do milênio, tá? E nós cremos também que esse período de 1000 anos é um período literal de 1000 anos, onde Jesus vai estar reinando fisicamente em Jerusalém, tá? Por 1000 anos. Então, um tempo de paz, de justiça, de prosperidade, com Cristo reinando aqui e cumprindo as profecias não cumpridas ainda para a nação de Israel, ok? Cremos que a igreja vai participar do milênio, ainda que o milênio não seja para a igreja, mas a igreja vai participar no milênio, reinando com Cristo também, né, como noiva de Cristo. Não mais noiva, né, mas a esposa já, né, já vem casado aqui, né. Então, o milênio. Depois do milênio, desse período de 1000 anos, acontece, então, a chamada rebelião final. Por quê? Porque Satanás vai ser solto, porque ele estava preso, ele vai arrastar uma multidão aqui, tá, para uma última guerra, que é a última peneira que nós temos falado aí, vão ser vencidos pelo próprio Deus, tá, e aí acontece, então, o chamado o grande trono branco, em Apocalipse 20, que é aqui onde os ímpios vão ressuscitar. Todos os ímpios, desde Caim, todo aquele que morreu, que morre hoje em nossos dias e que vai morrer até o final do milênio, vai ressuscitar aqui, no chamado grande trono branco. Aí eles vão ser julgados, tá? O nome deles não vão estar no livro da vida, e eles então vão ser lançados para dentro do lago de fogo, onde já está lá o anticristo, o falso profeta, Satanás, e vão passar a eternidade longe de Deus, no chamado lago de fogo, que é a segunda morte, como a Bíblia fala. E depois disso, então, vem a eternidade, novo céu, nova terra, a nova Jerusalém, que é a nossa habitação na eternidade. Ok? Capítulo 21 e 22. Então, esse aqui é o resumo da nossa escatologia. É assim que nós interpretamos as profecias bíblicas, é assim que nós interpretamos o tempo da tribulação e todo o livro de Apocalipse. Aí tem mais um detalhe que a gente precisa nunca esquecer quando se fala do livro de Apocalipse, que é a nossa visão em relação ao livro de Apocalipse. Como é que nós interpretamos o livro de Apocalipse? Tem várias escolas de interpretação, né? Por exemplo, tem os chamados preteristas. O que é preterista? É aquele grupo que crê que todo o Apocalipse já foi cumprido no passado. Por isso que é preterista. Então, para eles, tudo já foi cumprido. Nada daqui vai acontecer, tá? Esses são os preteristas. Tem aqueles que têm uma visão histórica do livro de Apocalipse. Por exemplo, os adventistas, eles têm uma visão histórica do livro de Apocalipse. Eles vão encaixando todos esses eventos aqui do livro em algum período da história, em algum evento, alguma coisa que aconteceu durante a história, tá? Então, se você estuda com os adventistas, ele vai interpretar dessa maneira, tá? Tem aqueles que têm a visão alegórica do livro de Apocalipse, ou simbólica, né? Esses interpretam o livro como alegoria, e tudo no Apocalipse é alegoria, é simbólico, nada é literal, tá? Nós não concordamos com essa interpretação, ainda que, tá? Sabemos que há alegorias no Apocalipse, que há figuras no Apocalipse, né? Então, quando aparece um dragão com 7 cabeças e 10 chifres, nós sabemos que não é um dragão mesmo, que vai surgir um monstro, um bicho como esse, né? Mas isso está representando uma figura, alguém literal que vai surgir, que é o anticristo,
né? Aliás, que é Satanás, anticristo é a besta que surge, né, do mar, né? Então, a gente concorda que a alegoria, mas essa alegoria é para explicar algo literal. Então, nós não seguimos a visão simbólica ou alegórica em relação ao Apocalipse, né? Como os presbiterianos têm essa visão, tá? Então, qual é a nossa visão? A nossa visão é a visão futurista. O que a visão futurista diz? Que a maior parte do livro de Apocalipse, desde o capítulo 4, está para o futuro, tá? Está para o futuro. Então, tudo que está do capítulo 4 para frente no Apocalipse ainda não aconteceu, é futuro, por isso que é a visão futurista, tá? Então, é assim que nós interpretamos o livro de Apocalipse. Então, é dessa maneira. Então, a gente não pode nunca perder esse foco, senão a gente erra a interpretação aí. Tá certo? Bem, alguma pergunta, algum comentário sobre esse resumo aqui, sobre esse quadro? Alguma curiosidade aí? Dúvida? Ligue lá o seu áudio para fazer a pergunta. Tá tranquilo, meus irmãos? Legal. Tá, fala tranquilo. O que eu vou aconselhar a vocês, e eu sei que alguns já estão até fazendo, já até me falaram isso, né? Eu fico feliz com isso também. É que um irmão disse: olha, Ricardo, eu já consigo identificar, quando eu vou lá no YouTube e coloco um vídeo de algum estudo de Apocalipse, eu já consigo identificar se o cara é pré-tribulacionista, se é milenista, se ele está jogando a igreja dentro da tribulação, né? Porque se você ouve um estudo de Apocalipse dos presbiterianos, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Paulo Júnior e outros aí, que são presbiterianos, eles não vão ter a mesma interpretação que nós, porque eles são amilenistas, né? Então, eles não creem no arrebatamento, eles creem na segunda vinda, mas não creem no arrebatamento como nós cremos. Então, para eles, a igreja vai passar pela tribulação. Então, para eles, o anticristo vai perseguir a igreja, tá? Para eles, não existe nação de Israel mais, tá? Por isso que eles são chamados de aliancistas. Eles não são dispensacionalistas, eles são aliancistas. O que é o aliancista? O aliancista, basicamente, ele diz o seguinte: Jesus veio para Israel, Israel rejeitou, Israel se acabou. Agora é só a igreja. Todas as promessas que eram para a igreja, para Israel, passaram para a igreja. Então, para eles, Israel não existe mais. É só a igreja, é só eles e pronto, tá? Então, nós não cremos assim. Nós cremos que Jesus veio para Israel, Israel rejeitou, a igreja entrou, mas a igreja vai sair de cena no arrebatamento e Deus vai voltar a tratar com a nação de Israel. Tanto é que a tribulação, a volta de Jesus, o milênio, tudo isso é o foco na nação de Israel. Ok? Então, isso que é a base aí do dispensacionalismo. Para nós, Israel é um povo distinto da igreja. Israel é Israel, a igreja é a igreja. Um erro muito comum que nós cometemos é pegar coisas que é para Israel e aplicar na igreja. Como isso acontece? Mas, enfim, isso é outra história aí. Tá bom? Bem, vamos entrar então aqui no capítulo 16, tá? Então, olha só, o capítulo 16 é aqui, ó, as 7 taças, tá? As 7 taças, que é a última série de juízos de Deus. Já vimos os 7 selos no capítulo 6, tá? Já vimos as 7 trombetas, aliás, 6 trombetas, né? No capítulo 8, capítulo 9. Aí teve todos aqueles capítulos de intervalo, de explicação. Agora volta de novo o capítulo 16, que é as taças. Porque aqui no capítulo 9, você lembra que faltou
o sétimo anjo tocar a sétima trombeta. Então, o que é a sétima trombeta? São as 7 taças, tá? Você sempre pensa assim, o sexto selo, o sétimo selo o que é? São as 7 trombetas. A sétima trombeta o que é? São as 7 taças, tá? Cada um desses aqui de juízo pior que o outro, tá? As trombetas é pior que os selos e agora as taças é pior que as trombetas e pior que os selos. O julgamento de Deus ele vai piorando cada vez mais, como nós vamos ver aqui, tá certo? Então, esse tempo aqui que você vai pensar. Nós estamos aqui, ó, no finalzinho da tribulação agora, ó, tá? Então, quando eu perguntar alguma coisa para você, e eu vou fazer isso nesse capítulo, você tem que ter a visão futurista, tá? Eu vou perguntar coisas nesse capítulo para você, e você tem que ter a visão futurista, a visão de que é aqui que está acontecendo as coisas aqui, tá? Alguns termos lá. Então, vamos entrar no capítulo 16, finalmente. Então, o versículo 1 diz assim: Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos, Ide derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Então, olha só, você lembra que o capítulo anterior, capítulo 15, foi o prelúdio, tá, para as taças, tá? Então, é quando o sétimo anjo toca a sétima trombeta que dá início às 7 taças, tá? Então, nós falamos desse santuário, né? E há sempre a questão, o que é esse santuário? É um santuário físico, é meio estranho ser algo físico no céu, né? É uma coisa espiritual, mas a ideia é que tudo que esse juízo, né, como os outros, eles saem realmente da santidade de Deus, né? São juízos conforme o juízo de Deus, tá? Mas diz que eles saíram desse santuário lá, essa grande voz, né? E aí dizendo para os 7 anjos, esses anjos que já estão com as 7 taças, né? Que é para eles derramarem pela terra, veja que no tempo da tribulação, não é agora, tá? Visão futurista. O que? As suas 7 taças, e o que tem dentro dessas taças? A cólera de Deus, né? Cólera é ira, são os juízos de Deus sobre esse mundo, ok? Versículo 2. Versículo 2, então, vamos lá. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, tá? Pela terra. E aos homens, portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, o que aconteceu? Sobrevieram úlceras malignas e perniciosas, tá? Então, aqui está a primeira taça, tá? Então, quando o anjo derrama a primeira taça pela terra, olha só, pela terra é o tempo da tribulação, tá? Então, se você vê alguém pregando aí, e ele começa a falar que hoje, nos nossos dias, o anjo está derramando as taças, e é por isso que tem câncer no mundo e coisas como isso, porque tem pessoas que pregam assim. Então, se a pessoa prega assim, você já sabe que essa pessoa não tem a visão futurista. Com certeza ela tem a visão histórica, uma visão histórica de Apocalipse, tá? Então, pela terra aqui é no tempo da tribulação. Isso que vai acontecer. Então, o que acontece? Essa primeira taça atinge quem? Vai atingir os homens, claro, homem, mulher, todo mundo, né? Portadores da marca da besta. Quem é essa besta aqui que está falando? A palavra besta é monstro, né? Mas está se referindo a quem aqui?
Do anticristo. O anticristo, tá? Toda vez que você vê besta sozinho, geralmente é o anticristo. Lembra que tem duas bestas que aparecem no Apocalipse, no capítulo 13. A besta que surge do mar, que é o anticristo, e a besta que surge da terra, que é o falso profeta, tá? A marca da besta é aquele famoso 666, 666, tá? Que é essa marca que eles vão receber na fronte, né, na testa e na mão direita. Então, essa marca nós não sabemos o que é, não adianta ficar falando que é chip, que é código de barra, que é QR Code, que é o Papa, que é não sei quem, né, que não é, tá? Esse é o sistema que o anticristo vai usar na tribulação. Primeiro, para ele ter o controle do mundo, tá? Com certeza é uma coisa tecnológica e diabólica que vai ser, né? Para ele ter o controle do mundo e também para descobrir os eleitos, né? Porque os eleitos não vão aceitar a marca da besta, nem na fronte, nem na testa, ok? E claro que vão ser mortos, porque diz que não vai poder comprar, nem vender, nem negociar, nem fazer nada, né? Então, mas aí agora é o juízo sobre aqueles que aceitaram a marca, né? Essa taça, esse juízo vai cair sobre eles, né? E também adoradores da sua imagem. Lembra que a imagem aqui está se falando da imagem do anticristo, que o falso profeta vai mandar fazer ali no tempo da tribulação, Apocalipse capítulo 13, né? E essa imagem, você lembra que é uma imagem que vai até falar, né? Vai até falar. O falso profeta, que é como se fosse o falso Espírito Santo, né? Da Trindade, ele vai dar poder para essa imagem. E essa imagem ela vai falar e ela vai até fazer cair fogo do céu sobre aqueles que não a quiserem adorar. Com certeza essa imagem vai matar muito cristão, muito crente, muito eleito ali na época da tribulação, tá? Então, por que isso está acontecendo? Isso pode acontecer hoje? Nós cremos que não, porque estamos na dispensação da igreja, mas aqui é uma outra dispensação. Vai voltar milagres, vai voltar todas essas coisas aí do passado, né? E até piores, né? Então, se a pessoa corre muito atrás dessas coisas hoje, então imagina na época da tribulação, né? Os que ficaram. Então, o que vai acontecer com essas pessoas? Sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Quer dizer, câncer, alguma coisa como câncer, né? Úlcera, você lembra aí lá da praga do Egito, que houve uma praga como essa, né? Também no Egito. Como essa, não. Coisa que a gente pode, porque lembra que isso aqui é futuro, né? A gente não pode nem... Eu achei essa imagem aqui dessa pessoa aqui com esse tipo de câncer aqui todo pelo corpo, né? Mas a gente não pode nem imaginar como é que vai ser isso, né? Porque vai ser uma coisa terrível, né? Mas diz que úlceras malignas e perniciosas. Então, sobre quem? Os adoradores da besta e da sua imagem. Então, essa aqui é a primeira taça, tá? Segunda, versículo 3. Derramou... Oi, pode falar. Você falou sobre a questão da imagem, eu pergunto para você o seguinte, ela vai se localizar aonde? Em que lugar, por exemplo, ela vai se localizar para que todas essas pessoas elas sejam atingidas por ela? Existe um local estratégico que o falso profeta vai usar para que isso aconteça lá? Geograficamente, com certeza a gente sabe que essas coisas vão estar acontecendo lá para a banda de Israel, né? Porque é lá que o falso
vai profanar o templo e tudo mais, né? Eu lembro que o seu Bill, quando a gente estudou isso com o seu Bill, ele falou que essa imagem, eu acho que ele pegou de algum versículo, algum lugar, ela vai ter que rodar o mundo, né? Então, todo mundo vai ter que ver essa imagem para adorar, né? Aí ele falou, e disse que ele tinha um livro de alguém, tipo assim, de 100 anos atrás, explicando como é que o mundo vai ver essa imagem por todo mundo. Então, hoje em dia, então veja assim, não tinha essa tecnologia, não tinha nem satélite e tudo mais. Então, na cabeça do homem, o que ele pensou? E esse é o erro, né? Como o seu Bill disse, hoje o livro dele não presta mais, né? Porque na cabeça dele ele disse assim, eu acho que vai ser assim, né? Eles vão pegar essa imagem, vão colocar dentro de um Boeing, porque era uma época que estava surgindo os aviões ali, e esse Boeing vai descer em cada cidade do mundo. E aí todo mundo vai ter que ir para lá adorar, né? Hoje precisa fazer isso? Não, né? Hoje a gente tem satélite, né? Se acontece um evento lá para o outro lado do mundo, em tempo real a gente já sabe, não é isso? Ali pela internet e tudo mais. Então hoje é tranquilo para fazer isso, né? Aí você pensa assim, mas eu posso afirmar que vai ser assim? Não. Porque se isso for daqui a 1000 anos, por exemplo, como é que essa tecnologia vai estar? Né? Como é que vai estar a tecnologia? Para nós hoje é uma coisa espetacular, né? Uma coisa acontecendo do outro lado do mundo e aqui eu, do outro lado, na mesma hora eu posso ver, né? Ali. Mas imagina mais para o futuro, né? Eles falam essa questão de holograma, né? Já que a gente vai conseguir estar lá no local, né? Não sei se você já ouviu falar aí da coisa você já ouviu falar aí do metaverso? Metaverso, multiverso, né? Aliás, o Facebook, se você abre o Facebook, e é o Facebook que está promovendo muito o metaverso, aliás, eles até mudaram o nome da empresa, por isso que quando você abre o seu Facebook, você vê o nome Meta lá, né? Ou o Facebook é o WhatsApp, né? Que o WhatsApp é do Facebook agora também, né? Então, aparece Meta. Esse Meta vem do metaverso, né? Que é um mundo virtual onde as pessoas estão aderindo a essa tecnologia. Então, daqui mais para frente, é isso que vai acontecer, né? Todo mundo vai estar em casa, mas dentro do metaverso, que é o mundo virtual aí. Então, assim, alguma coisa vai ser possível a gente não, né? Quem ficar aqui na tribulação poder ver. Então eu creio que é ali para aqueles lados ali, né? Até porque quando a gente vê aí nesse ponto aqui, as Américas já pegaram fogo até esse ponto aqui, né? Ali nas trombetas que vai ser consumida pelo fogo e tudo mais, né? Enfim, a gente só pode especular, né? As coisas. Vamos aqui para o segunda taça. Versículo 3 diz assim: derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Então, olha só, o que você tem que pensar aqui é o seguinte: quando a gente estudou as trombetas, você lembra que quando, acho que o segundo anjo tocou a trombeta, caiu alguma coisa, foi o primeiro anjo, no mar. Aí fala lá que 1/3 do mar se tornou em sangue, né? Se tornou em sangue, 1/3. Quer dizer, de cada 3, 1/3 dos animais também morreram, marinhos, né? De cada 3 animais, um morreu. Ainda ficou um pouco lá, mas foi terrível.
A taça agora vai pegar aquele resto que ficou. Por exemplo, era um terço do mar que estava em sangue, com a taça agora é todo. Então imagina, todo o mar agora em sangue. Como é que isso vai ser? E os animais, né? Que fala aqui, morreu todo ser vivente que havia no mar. Quer dizer, a taça, ela vem completar aquilo que a trombeta deixou de restinho lá. Então, imagina, vai ser terrível, né? Fedor no mar. Horrível, né? A gente nem pode pensar nisso, né? Como é que vai ser isso, né? Você olhar para o mar todo em sangue, você vê todo o animal morto lá, fedendo, vai ser horrível isso. 4. Derramou o terceiro a sua taça onde agora? Nos rios e nas fontes de águas, e se tornaram em sangue. É o mesmo raciocínio. A segunda ou a terceira trombeta, caiu algo nas fontes, e as fontes foram contaminadas. E diz lá nas trombetas que aqueles que tentaram beber dessas águas morreram. Mas foi um terço só, né? Ainda tinha um restinho lá. Mas e agora? Diz que toda foi contaminada. Como é que você vive sem beber água? Já pensou? As fontes aqui é as fontes da onde a gente tira a água potável, né? Da onde a gente tira a água para beber, né? Então imagina, quem chegar até esse ponto aqui vai estar numa situação terrível, né? Sobre esse juízo aqui. Tá certo? Faz sentido? Falem alguma coisa aí para mim. Tá muito quieto por aqui. E aí entra aquela história, né? Como é que alguém vai escapar aí, vai ser salvo? Aham. O que Jesus falou sobre esse período? Se não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém se salvaria, né? Eu digo das pessoas que vão ouvir, hein? As pessoas que vão ouvir aí na grande tribulação, que ainda vão ser salvos. Acho que ainda vão chegar nesse momento aí, já vão morrer, né? Alguns... porque sem beber você lembra que lá no capítulo 7, aquela grande multidão que chega no céu e é recebida por Jesus lá, né? Essa multidão, para nós, não é a igreja, porque a igreja não está na tribulação. Essa multidão são os crentes que estão morrendo na tribulação. Então, diz lá, né? Nunca mais terão sede. Por que nunca mais terão sede? Porque eles vão morrer aqui. Não tem água para beber, vão morrer de sede. Né? Lembra que na tribulação, só quem está protegido na tribulação, quem é? Quem é que está protegido? Só os 144 mil, né, judeus que foram selados, que vão pregar na tribulação, aí, né? Então é só eles que estão protegidos. O resto não vai estar, nem os ímpios, né? E nem os santos. Então imagina como vai ser a vida de um santo. Além dele estar escapando dos juízos, sofrendo, ele ainda está fugindo do anticristo. E do seu sistema lá, do 666 e do falso profeta, né? Então é terrível, né? Oi. Oi. Pode Daniel. falar. E, cara, já pensou a tristeza que eles vão ficar, né? Só que eles são preparados para isso, né? É pregar o evangelho, a pessoa vai conhecer Jesus e vai ser morto, né? Quer dizer, eles vão olhar o trabalho deles sendo devorado ali mesmo, né? Mas a certeza que eles vão ter de que aquelas pessoas foram exatamente as pessoas que Deus escolheu para crer, né? Para isso que eles foram para lá, né? Para isso que eles vão estar lá, né? Vão se converter na tribulação, os 144 mil,
e eles vão pregar para os eleitos. Agora eles sabem que eles vão morrer, né? Mas pelo menos eles vão estar salvos, né? Vão chegar no céu e ter toda aquela Deus é cena tão lá. bom. Deus é tão bom que vai fazer isso por eles ainda, né? Sim. É por isso que que a gente tem que pensar, né? Nós temos que ser gratos a Deus porque pelo fato de Deus nos ter escolhido para fazer parte da sua igreja. Você já pensou se Deus tivesse te escolhido para ser salvo, mas nesse tempo da tribulação, você ia ser salvo, mas a coisa ia ser complicada, né? Então é aquela história, eu prefiro ser pré-tribulacionista do que ser amilenista. Com certeza absoluta. Enfim, mas vamos lá. Olha, então não tem... Pode pensar também, assim, será que a gente pode pensar também que as águas armazenadas, né, porque se vai ser contaminado de sangue, o mar, que é uma extensão enorme, os rios, né, e aí eu acho que ainda vai sobrar as águas que as pessoas armazenaram em casa, né, através de Sim, com cisternas. certeza, com certeza. Né? Senão todo mundo ia morrer, né? Com certeza eles vão ter água. O próprio anticristo, sabendo disso aqui, orientado pelo Satanás, vai saber disso aqui, né? Porque o anticristo, o Satanás sabe o Apocalipse melhor do que nós. Ele vai saber que isso vai acontecer, claro. Então o que ele vai mandar fazer? Olha, armazena água aí que o bicho vai pegar, né? Agora, quem não seguir, vai... E outra coisa que a gente lembra lá do... Deixa eu ver, primeiro, segundo, terceiro selo, né? O que fala o terceiro selo? É o cavalo preto e o cara vem com a balança na mão, né? O que era aquela balança? E ele vem dizendo, né? Uma medida de trigo por um denário, uma medida e tal, não danifique o azeite e o vinho, né? O que era aquilo? É que as coisas vão estar caro. Imagina quem tiver água potável para beber aqui nessa terceira taça aqui. Quanto vai vender? Né? Não é? Imagina, vai ser ouro, né? Mais do que ouro aí. Eu vi um filme uma vez sobre as pragas de Faraó, né? Uhum. E quando a água se transformou em vinho lá, aí as pessoas que tinham água em casa, tipo no pote, né? Quando eles metiam o copo para tirar a água vinha assim, sangue. A pessoa... Exatamente. Olha, lembra que isso são juízos de Deus sobre a natureza. Mas por quê? Porque o mundo hoje cuida bem da sua água? Não cuida, né? Não cuida. Tem essas coisas aí, e aí um dia vai ter a volta, né? Vai ter a volta. Hoje ninguém se preocupa com água, estraga a água, joga, não está nem aí com as coisas. Tem essas outras coisas, mas um dia vai... Olha só o versículo 5 aqui, falando dessa questão de água. Versículo 5 diz assim, Ricardo, então... Oi. Ricardo, deixa eu fazer uma pergunta aqui, só para esclarecer aqui. Deixa eu ver aqui se eu entendi aqui. Os que têm a marca da besta, eles serão afetados por essas taças, né? Eles vão morrer, como foi falado lá na questão das úlceras e o outro ponto lá que é perniciosas, né? Aí, nesse caso, o que eu estava acompanhando no que foi conversado aí é com relação àqueles que estão sendo, né, trabalhar, aqueles que não têm a marca da besta, né? Eles terão a mesma consequência porque o que eu entendi aqui parece que eles vão morrer todos juntos, né? Não, presta atenção aí, Marco. Essa primeira aqui, ó, essa primeira taça vai cair sobre quem? Só quem tem a
marca os portadores da marca da besta e adoram a imagem. Quer dizer, quem vai sofrer as consequências dessa primeira taça aqui é só quem tem a marca do 666. No caso, os eleitos, eles não têm, então eles estão fora daqui. Eles não vão ser atingidos. Sim, A outra coisa é que essas úlceras aqui não quer dizer que eles vão morrer, é que eles vão ter úlceras. Com certeza, alguns mais fraquinhos vão morrer, né? Mas a ideia é que eles têm úlceras aqui. A gente vai ver um versículo mais para frente que eles estão não morrem, né? Eles vão ter essas úlceras malignas, perniciosas, para sofrer. Então, eles vão sofrer essas coisas. Não quer dizer que eles vão morrer, ok? Então, os eleitos que não têm a marca, eles não são atingidos por essa aqui. Mas, pela segunda e pela terceira, com certeza. Porque eles têm que beber água, né? Principalmente a terceira aqui. Deu para entender? Faz sentido? Ok, eu vou acompanhando aqui. Não, eu estou entendendo sim. Eu vou acompanhando aqui as explicações. Tá? Então, Aí vamos lá. O versículo 5 fala desse anjo aqui, olha. Porque João diz assim: então ouvi o anjo das águas. Olha só, aparece essa figura dos anjos, esse anjo das águas. Eu botei uma imagem aqui, acho que nem é um anjo, é uma anja. Tá? Mas era só para dizer aqui. Mas você lembra que anjo tem muito trabalho em Apocalipse, né? E anjos aqui aparecem como controladores de coisas da natureza. Por exemplo, a gente viu lá no capítulo 7 que tinham aqueles 4 anjos que estavam segurando os 4 ventos, né? Na terra lá. A gente vê esse anjo das águas aqui, né? E tem também, a gente vai ver mais para frente, que tem o anjo que tem autoridade sobre o fogo, né? Então, é uma curiosidade. Bem, não sei como é isso, mas esse anjo das águas, olha só, a praga, ela está atingindo o quê? As águas, né? Então, esse anjo das águas, olha o que ele vai dizer. Tu és justo. Então, como o seu Bill falava, esse anjo é que cuida das águas, vamos colocar assim. E a água está sendo atingida, mas o anjo não está reclamando com Deus. O anjo está dizendo o quê? Tu és justo. Tu és, tu que és e que eras o santo, pois julgastes estas coisas. Quer dizer, o anjo está reconhecendo que Deus é justo de estar fazendo isso com as águas. Certo? O que mais que o anjo vai falar? Versículo 6. Porquanto, é o anjo das águas que está falando. Porquanto, quer dizer, tu és justo, por quê? Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas. Também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso, quer dizer, são merecedores disso. Olha só esse versículo aqui. O anjo está dizendo, a praga veio sobre a água, né? Então não tem água mais para beber. A água é sangue agora. Se quiser beber, tem que beber sangue. O anjo está dizendo, Deus, tu és justo em estar fazendo isso. Porque o que eles fizeram? Derramaram sangue de santos. A pergunta é, quem são esses santos aqui? Tá? Quem são esses santos aqui? Tem duas interpretações. No contexto direto aqui da nossa, que a gente está seguindo aqui a linha futurista, então esses santos aqui não é a igreja, é os santos da tribulação. Ok? Então o anjo está dizendo, olha, eles merecem, eles são dignos disso, de beber sangue, porque eles derramaram sangue dos santos. Lembra que vai ter muitos santos que vão morrer na tribulação, né? Aliás, quando a gente vê o capítulo 17, a Babilônia, que é a falsa religião, a gente vai ver sobre isso.
né? Então, seriam isso, ou ele pode estar se referindo também de uma maneira geral, né? Eu quero pensar que ele está se falando mesmo dos santos da tribulação que vão morrer. Aqueles mártires lá do quinto selo, debaixo do altar, clamando por justiça. Você lembra lá? Até quando, Senhor, não vingas e não julga o nosso sangue, né? E de profetas. Agora, quem são esses profetas, né? Vai se levantar profetas na tribulação? Eu creio que sim. Além das duas testemunhas e dos 144.000, acho que vai ter outras pessoas como profetas lá, né, pregando, mas vão ser mortos também, né? Então o anjo está dizendo, eles estão recebendo na mesma moeda, assim como eles derramaram sangue, agora eles estão bebendo sangue, né? Também sangue lhes destes a beber. São dignos disso, são merecedores do que tu estás fazendo. É interessante, porque o próprio anjo reconhece o juízo de Deus, mas os homens, eles vão reconhecer? Não, como a gente vai ver mais para frente. Versículo 7. João diz, ouvi do altar que se dizia, certamente ao Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Eu penso que quem está falando isso é aqueles lá do capítulo do quinto selo, as almas debaixo do altar, que são os santos na tribulação que estão morrendo, os mártires, né? Estão subindo no céu, né? E você lembra que eles estão lá clamando por justiça, até quando, Senhor, não julgas e não vingas o nosso sangue, né? Aí é dito para eles, calma que já vai acabar, daqui a pouquinho já vai acabar, né? Então eu creio que são esses que estão falando aqui, né? Então nesse momento eles estão vendo o que está acontecendo, porque já é o fim, já é o fim da tribulação, já é as sete últimas juízos de Deus. Então eles falam, certamente, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro, verdadeiros e justos são os teus juízos. Quer dizer, olha, Deus é justo em estar fazendo isso no mundo agora, né? Acabando mesmo com as águas, tornando em sangue e tudo mais. Tá certo? Aí o versículo 8 é a quarta taça, né? O quarto anjo derramou a sua taça agora sobre o sol, né? E foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Então veja aqui agora, né? O que João está vendo, né? Qual é a grande preocupação hoje do mundo? Como é que chama aquela coisa que eles têm muito medo de acabar e todo mundo morrer queimado hoje? O que nos protege dos raios do sol hoje? Como é o nome do negócio lá? Hein? Como é? Protetor solar. Não. Não é o protetor não que eu estou falando. O mundo todo. Camada de ozônio. Né? Camada de ozônio, que é essa camada que tem esse gás aí, ozônio, né? Que protege a Terra. De vez em quando passa, né? Lá e dá câncer de pele no pessoal, aí sabe que tem essa coisa, né? Olha, tem que ter cuidado, porque se a gente perder isso, a gente... tem até os filmes apocalípticos, né? Que fala sobre isso, né? Então, provavelmente isso vai acontecer aqui, quando o anjo jogar aqui a sua quarta taça sobre o sol, porque os homens vão queimar. Agora, olha só. Pensa no adorador que aceitou a marca da besta aqui. Ele está com úlcera, ok? Ele não tem água para beber, porque é sangue. E agora ele está pegando fogo, queimando do sol, né? Aqui. Pensa numa coisa nesse sofrimento, porque as pragas são cumulativas, tá?
Quer dizer, não é que acontece um, depois eles melhoram, aí acontece a outra, depois eles melhoram. Não, é tudo ao mesmo tempo. É pouco tempo para acontecer essas coisas. Tá? Cara, Então, foi. é bom lembrar, né, que essas pessoas, eles vão passar por isso, mas não é porque eles querem, não, né? Não, eles não querem, mas eles procuraram, né? Aí, a gente tem que ver, né, que Deus, ele não usou de misericórdia para com eles, mas usou por nós, né? A gente fica olhando assim, né, a situação dessas pessoas e o privilégio que Deus nos deu, né? Sim, com certeza. Ficar de joelho adorando o Senhor, né? Agradecendo a Ele por Ele ter livrado a gente de uma coisa assim, né? Olha, irmãos, eu lhe digo uma coisa. Hoje, a gente está vendo isso aqui, né? Mas a gente não entende realmente a profundidade disso agora. A gente está vendo, parece assim que é um filme, né? De Hollywood que a gente está assistindo, né? Não cai a ficha para nós hoje, porque se caísse mesmo, o que era para a gente fazer aqui nesse mundo hoje? Rapaz, era para a gente sair pelo esse mundo pregando e adorando a Deus e sei lá. Mas não cai a ficha, a verdade é essa. A gente tem que admitir. Deus sabe, Deus tem paciência conosco. Sabe quando vai cair a ficha? É lá no céu. É quando a gente começar a ver essas coisas de verdade. Então aquilo que a gente estudou lá com o Ricardo, é isso mesmo que está acontecendo. Você lembra dos 24 anciãos, que é o representante da igreja, que vão se jogar no chão, jogar as suas coroas? É porque ali a gente vai realmente ver a realidade. Mas, enfim, mas Deus tem paciência conosco, Deus sabe, Deus nos conhece, Deus sabe que a gente é estranho mesmo, né? E, enfim, né? Versículo 9. Diz o versículo que ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Né? Deus sabe que nós somos pó, né? Porque... E mesmo Deus não fez as pessoas para isso, né? Deus nunca quis o mal por... É verdade. Não, eu digo assim, vamos supor que eu chamasse você aqui em casa e desse, sei lá, disse, olha, eu vou te dar aí, sei lá, dinheiro, vou te dar carro, vou te dar um monte de coisa porque eu gosto de ti. O que você faria? Né? Muito, né? Tá, obrigado, mas porque, sei lá, enfim, não sei se você está entendendo o que eu estou querendo falar, né? Deus nos deu a melhor coisa, que é a salvação, mas a gente... tá bom, obrigado por ter me salvo, mas não é tanto assim, né? Mas como o auxiliador disse, Deus sabe que a gente é pó, a gente é assim mesmo, né? Versículo 9. Verdade. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor. Está falando aqui da quarta taça, né? Então, eles se queimaram mesmo, né? Com intenso calor, né? Mas olha a reação deles naquela época. E blasfemaram o nome de Deus. Quer dizer, eles estão apanhando, eles já passaram pelos selos, já passaram pelas trombetas, estão passando agora um terrível aqui com as taças, mas não reconhecem. Blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Quer dizer, eles não vão se arrepender. É como o anjo das águas falou, Deus é justo de estar fazendo isso. Eles não vão se arrepender. Eles vão ficar com mais ódio de Deus. Claro que, como nós vamos ver, capítulo 17 e 18, com a influência do anticristo. O que o anticristo vai estar falando aqui? Está aí o Deus que vocês queriam, está aí o que ele está fazendo com vocês, né? Então o anticristo vai estar instigando eles. Quanto mais eles sofrerem, mais o anticristo vai instigar. Está aí o Deus de vocês, está aí, né? E eles vão ficar com mais ódio ainda. Está incluído naquele versículo de 1 Coríntios 2, versículo 14. Né? O que diz lá? Né?
O homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. É Porque elas são verdade. entendidas espiritualmente. Então pode falar como quiser, mas eles não vão entender, né? Vão ficar sempre assim. Até blasfemando, né? Até blasfemando, É. né? Vai ser triste isso aqui. Versículo 10. Derramou o quinto... eu ia falar uma coisa aqui dessa questão do calor. Você lembra que também aquela multidão que chega no céu, o que Jesus fala lá? Não cairá mais o sol sobre eles, né? Então, é porque o quê? Porque o crente vai morrer também aqui dessas coisas. Não tem como o cristão se proteger disso aqui também. Então, vai morrer, né? Vai morrer, vai chegar no céu, aí Jesus vai falar, agora não se preocupa, não vai mais cair o sol sobre você, chegar aqui, né? Mas vai sofrer. Versículo 10, derramou o quinto anjo, a sua taça sobre o trono da besta. Besta aqui é o anticristo, quer dizer, o trono de Satanás, do anticristo, porque naquele tempo da tribulação, veja bem, eles são os reis, né? Vão ser o rei do mundo naquele tempo lá. Mas derramou sobre ele, cujo reino se tornou em trevas. Então vai ter escuridão aqui. Houve uma praga lá no Egito também em relação a isso, né? Vai ser escuridão. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Que dor é essa? Quando fica tudo escuro, que dor você sente? A dor que eu sinto é quando eu dou uma topada, que eu quero acender a luz, ou eu pego, sei lá. Mas é interessante, quando você olha as profecias lá de Zacarias sobre esse tempo, Zacarias, acho que Ageu também fala alguma coisa, e diz que esse tempo vai ser um tempo trevas, né? E vai fazer frio e gelo. Tem um versículo que fala isso, né? E os homens vão sentir dor, né? Mas a dor aqui, você para pensar, você, né? Que não é um eleito, tá com úlcera, né? Com esse câncer, que eu não sei como é que vai ser isso, né? Não tem água para beber, tá queimado pelo sol e agora apagou a luz. Para onde você vai correr? O que você vai fazer? Né? E a ideia E Jesus falou que essas trevas aqui é uma treva espessa. Ele usou uma palavra que eles traduziram como espessa, né? Então, alguma coisa vai ter nessas trevas aqui que vai causar dor nos meninos lá. Quem quer falar aí? Daniel? Quer? Essa dor aí quer dizer o sofrimento, né? Que vai ser tão grande que para onde eles olhar não tem jeito, né? E o sofrimento vai ser pior. Vai ficar o desespero maior, porque para onde eles olharem, para onde eles saírem, para onde eles quiserem ir, não tem como mais. Então o desespero vai bater, vai ser como uma dor que não tem mais como passar essa dor, né? E quem vai ajudar eles aqui? Porque quando acontece uma coisa no mundo, sempre tem pessoas que ajudam, né? Manda lá os donativos, manda água, manda cobertor, manda... Mas aqui, quem vai ajudar? Não tem, porque todo mundo que está passando por isso, né? É uma situação, Versículo 11. Mas mesmo assim, olha aí. E blasfemaram o Deus do céu. Continuam blasfemando. Por causa do quê? Das angústias, e olha aí, e das úlceras que sofriam. Por isso que eu falo, parece que essas úlceras não era para matar, não. Era porque eles estavam sofrendo, né? Das úlceras e de tudo isso que já está acontecendo ao mesmo tempo. Mas, mesmo assim, eles continuam blasfemando a Deus, o Deus do céu, né? E não se arrependeram das suas obras. Quer dizer, já viu aquele filho que quanto mais você bate nele, mais ele fica com ódio? Né?
Ah, é perigoso, né? A mãe dá-lhe citronzada no filho e o filho vai ficando com ódio e ela dá-lhe mais forte e ele vai ficando com ódio mais e ela diga, rapaz, tá difícil, né? Então parece que é assim esse povo, quanto mais Deus bater neles, mais eles vão ficando com ódio de Deus. Não se arrependem mesmo. 12. Derramou o sexto anjo, já está na sexta taça. A sua taça, agora aqui um pouquinho de história aqui, tá? Olha só, o sexto anjo ele vai derramar a sua taça aonde? No grande rio Eufrates, tá? Lembra que a Bíblia menciona esses rios, desde lá de Gênesis, né? Os dois grandes rios ali, o Tigre e o Eufrates, né? Que ficam ali na Mesopotâmia. Esses rios existem hoje, né? Inclusive o Eufrates também. Então, o anjo, lá no futuro, vai derramar sobre o rio Eufrates. O que vai acontecer com esse rio? Vai secar, cujas águas secaram. E qual é o propósito dessas águas secarem? Para que prepare o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol, tá? Eu fiz esse mapa aqui para você ter uma noção aqui de onde está. Então, olha só, toda vez que você vê um mapa, isso aqui sempre eu falo quando a gente estuda lá os panoramas, que eu mostro os mapas, né? Toda vez que você vê um mapa bíblico, você tem que ter uma referência. Se você ficar olhando o mapa para um lado e para o outro, você não se acha. Então, qual é a referência? A referência é Jerusalém. Sempre você tem que achar Jerusalém, que tudo começa daqui. Então, está aqui Jerusalém aqui embaixo. Estou mexendo aqui embaixo, tá? O rio Eufrates é esse rio aqui, ó. Ficar para esse lado aqui, ó. Aqui está o Eufrates e o Tigre, tá? E Jerusalém aqui. Você lembra que Abraão veio daqui, não foi? Abraão veio daqui, dessas bandas aqui. Ur dos Caldeus, que é aquela área ali pelo Iraque, né? Subiu e desceu aqui para Jerusalém. Então, ok? Então, o que vai acontecer na sexta taça? Deus vai secar o rio Eufrates, para quê? Para se preparar o caminho, não é isso que diz lá? Preparar o caminho dos reis, que vem do lado do nascente do sol, ou seja, do Oriente. Então, isso aqui é para que essas nações hoje que estão para cá, olha, o nascente do sol, elas possam atravessar o rio para fazer o quê? Destruir Jerusalém. Você sabe o que é isso? Que profecia é essa? É o famoso Armagedon, tá? É o Armagedon, é a profecia do Armagedon. Essas nações aqui para esse lado são nações muçulmanas. São nações que têm um ódio terrível de Israel. Ainda hoje, você vê, todas essas nações aqui, ó, o que eles querem é destruir Israel. Sempre quiseram. Só não fazem isso hoje por quê? Porque tem Estados Unidos, tem esses outros países que defendem, né? Mas na época da tribulação, Israel vai estar sozinha, porque o anticristo vai influenciar o mundo todo contra Israel, ok? Versículo 13. E Deus quer terminar a sua obra lá, né? Com o povo de Israel ainda. Como destruir. Quem for para lá tentar, vai se acabar. Para nós, dispensacionalistas, nós cremos que Deus ainda tem um propósito com Israel hoje, tá? Claro que hoje Israel, o judeu hoje, ele tem que se converter, nascer de novo e fazer parte da igreja, mas Deus vai voltar a tratar com Israel como nação de novo, na época da tribulação. Então, você vê como se fala, né? Israel é o relógio de Deus. Sempre olha o que está acontecendo lá em Israel. Não é profecia, mas é palco para as coisas que virão, né? Todas essas nações aqui têm um ódio de Israel. Todas elas aqui. Todas elas. Viu, Ricardo?
Olha Pode aí. falar. Sempre, você pode prestar atenção, sempre que tem gente que quer entrar em guerra com Israel, eles conseguem sempre sair perdendo, morre muito mais gente dos outros do que de Israel. É tipo assim, morre 5 de Israel e morre 100 do outro. Do outro lado, do Os muçulmano. palestinos geralmente é isso, né? Porque Israel hoje, olha, Geralmente, você sabe que os judeus é o povo mais habilidoso em guerras. Sabe por quê? O exército israelense é o exército mais habilidoso. Ah, você fala Estados Unidos, mas quem treina o exército dos Estados Unidos é os israelenses, né? É os israelenses. Sabe por quê? Porque não Israel adianta se sempre meter com eles viveu que em eles só vão. guerra. Hoje é difícil, né? Olha, Israel é só um pedacinho aqui, mas ninguém se mete com eles. Mas aqui na tribulação não vai ter dessa, não. Tá? Não deu para me ouvir, só entendi. Deus vai consentir que Israel Seja vencido pelos reis do Pacífico. veja lá, a Batalha do Armagedon é isso aqui, ó. Deus vai secar o Rio Eufrates para essas nações virem e eles vão se juntar. Armagedon, na verdade, é o nome do lugar. É um lugar aqui em cima de Israel, no norte, a gente vai ver aqui daqui a pouco, para onde eles vão se juntar aqui para destruir Israel. Israel já vai estar praticamente destruída aqui na época, né? Mas eles ainda vão estar resistindo por alguma maneira. Lembra da mulher que fugiu para o deserto e tudo mais, né? Mas é aí que Jesus volta, né? Para salvar o seu Então, povo. a gente pode pensar que essa batalha do Armagedon contra Israel é um juízo de Deus para Israel, é? Também, porque é nesse momento, né? Que Jesus volta, né? Quando eles estiverem para... Na verdade, quando eles estiverem para... Porque eles vão se juntar aqui para invadir Israel e acabar com Israel, né? E aí é quando Jesus volta. Poderia ser um juízo, né? Vamos ler aqui, ver se a gente descobre mais coisas. Olha só, versículo 13 é um versículo interessante. Porque João diz assim: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Olha só, o que é isso aqui? O dragão, o anticristo, o dragão vermelho, no capítulo 12, nós sabemos que é Satanás. A besta que emerge da água, no capítulo 13, nós sabemos que é o anticristo. E a besta que emerge da terra, nós sabemos que é o falso profeta. Como é o nome desses três aqui? É chamada Trindade Diabólica, né? Então, eles estão tentando imitar a Trindade Santa. O dragão, como se fosse Deus Pai, o anticristo, como se fosse Cristo, e o falso profeta, como se fosse o Espírito Santo. Então, olha só, está dizendo, João diz que ele vê sair da boca do dragão, do anticristo, que é a besta, e do falso profeta, o quê? 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Eu botei aqui o desenho das rãzinhas aqui, mas não é isso aqui não. Tá? É só para você saber que ele fala que é semelhante a rãs, tá? Mas esses 3 espíritos imundos, repara, ele vai sair da trindade diabólica. E nós sabemos pelo próximo versículo que esses 3 espíritos são o quê? São demônios, né? Porque eles são espíritos de demônios. Então, esses 3 demônios aqui que vão sair da trindade diabólica, que vão fazer o quê? Que vão reunir as nações lá no Armagedon. E olha só o que fala. São espíritos de demônios, operadores de sinais, ok? Operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, lá naquela época, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, é o final da tribulação. Esses 3 espíritos, esses 3 demônios que vão sair pelo mundo, que vão convencer o mundo que eles devem se reunir lá naquele Armagedon para
guerrear contra Israel ali, naquela época. Eles vão fazer isso através de quê? Sinais, milagres. Não sabemos o que eles vão fazer, tá? Para convencer o mundo todo. Bem, próximo versículo. Vamos lá. Versículo 15. Versículo 15 é um versículo estranho aqui nesse texto, tá? Seu Bill usava, porque olha só, veja que o versículo 15 é um versículo assim, ele está falando de toda essa agitação aí, pá, de repente ele põe esse versículo 15. O versículo 15 é um versículo de explicação, tanto é que eles traduziram no português, ó, nessa versão aqui que eu estou, que é a Revista Atualizada, o Almeida, ele botou entre parênteses, né? O que é quando a gente põe uma coisa entre parênteses, o que é? Cadê a professora de português aí? Aliás, acho que o próximo módulo de vocês é língua portuguesa. Para chamar atenção, para enfatizar. Chamar atenção, para explicar, né? Alguma coisa, né? Quando põe entre parênteses também. Então, olha só, ele vem falando da guerra, aliás, ele vem falando da guerra, que eles vão se juntar, e de repente ele põe esse versículo. Vamos lá, o que é isso aqui? Eis que venho como quem vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha, né? Então, esse versículo aqui, na verdade, eu concordo que esse versículo é um aviso. É um aviso para quem? É um aviso para os santos, lá na tribulação. Eis que venho como quem vem o ladrão. Isso está falando da volta dele, da volta de Cristo. E provavelmente aqui ele está falando da segunda vinda. Alguns podem pensar, não, mas quando ladrão é uma coisa inesperada e tudo mais, então não está falando do arrebatamento. Não, eu vejo aqui que é a segunda vinda, porque é um aviso, né? Então, imagina o povo de Israel, os santos, até para Israel mesmo, né? Nesse momento que vão ser atacados e tudo mais, e tudo, né? Aí vem um aviso como esse aqui. Aí ele falou, bem-aventurado, você lembra que tem 7 bem-aventuranças no Apocalipse? Se eu não me engano, essa aqui é a terceira, né? Bem-aventurado quem é? Aquele que vigia e guarda as suas vestes. Claro que ele está falando de uma maneira figurada aqui. Ele não está dizendo, não, cuidado, não deixa a calça, né, a camisa amarrotada, não é nada, não é veste, né? Aqui ele está falando da vida deles, né? Então, bem-aventurado é aquele que vigia a sua vida, né? Aí, para que não ande nu, né? E não se veja a sua vergonha. Então, eu concordo com o pastor Bill aqui nesse versículo, que isso é um aviso para os crentes lá na tribulação nesse tempo, né? Para que eles não cedam para o anticristo, né? Porque nesse momento aqui, eles vão ser muito tentados a aceitarem a marca da besta e tudo mais, né? E cederem aqui. Então, é um aviso aqui. Eu creio que é a melhor interpretação aqui desse texto. Entenderam? Aí, versículo 16, volta de novo para a ação, tá? Ele fala, então, os ajuntaram. Quem ajuntou quem? Os 3 espíritos de demônios, semelhante a rãs, né? Ajuntaram os reis, aí vai falar, no lugar que em hebraico se chama Armagedon, tá? Armagedon é o nome do lugar. A gente associa sempre com a guerra, mas a ideia é o nome do lugar, tá? Então, olha só, olhando nesse mapa aqui embaixo você tem Israel, o Armagedon é aqui em cima, olha, quando você olha no mapa, Armagedon,
em hebraico. Tem outros nomes na Bíblia, como Vale de Megido, tá? Como chamou também Vale de Josafá. Josafá, já ouvi também. Vale de Josafá, esse mesmo lugar aqui. Lá no Antigo Testamento, aconteceram muitas coisas nesse lugar já. Eu não me lembro, mas já houveram várias batalhas aqui. Eu acho que foi aqui que foi aquele desafio do Elias com os profetas de Baal. Eu acho que aqui foi Gideão, brigou com os medianitas. Quer dizer, teve muita guerra aqui, nesse lugar aqui. E é exatamente aqui que as nações do mundo vão se reunir lá no final da tribulação para invadir Israel e acabar de vez com os judeus, tá? Então, Armagedon é o nome do lugar aqui, o Vale de Megido. Versículo 17. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo, feito está. Olha só, esse já é o último. Sétimo anjo já. A sétima trombeta, né? E aí sai essa grande voz do santuário, não diz de quem é, provavelmente é de Deus, de Jesus, né? Não fala lá, do lado do trono, né? Dizendo, feito está, quer dizer, resolvido a situação. Parece aquilo que Jesus falou, né? Lá na cruz, né? Está consumado, quer dizer, está feito, né? Só que ainda vai acontecer a sétima, o que é a sétima taça, né? Versículo 18, olha só. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. Então lembra que sempre quando vem relâmpago, vozes e trovões, isso é para dizer que não vem coisa boa pela frente, né? E aí olha o que vai ocorrer. E ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. O último vamos dizer assim, para fechar esse terremoto. E esse terremoto vai ser o maior de todos, como diz aqui. Então você já sabe quando é que vai acontecer o maior terremoto. É aqui no final da tribulação. Diz que nunca houve. Sabe lá quantos graus vai ser na escala Richter, né? Não é isso que eles medem? 7 graus, 8 graus, 5 graus, né? E esse aqui vai ser o maior de todos. No final lá. E fala, e a grande cidade se dividiu em 3 partes. Olha só, grande cidade aqui, há 2 interpretações aqui. Eles não chegam num acordo aqui, tá? Porque grande cidade pode estar se referindo a Jerusalém, tá? E aí naquele terremoto ela vai se dividir em 3 partes, porque a coisa vai ser feio, né? Ou a grande cidade pode estar se referindo à cidade que a gente vai ver, parece que é a sede do anticristo lá na Babilônia. Eu vou falar mais sobre isso, tá? E também vai ruir aqui nesse momento aqui, tá? Então não há uma certeza de qual é essa grande cidade aqui. A maioria acha que é Jerusalém, né? Que Jerusalém vai, nesse terremoto, claro, vai sofrer as consequências lá, né? E caíram as cidades das nações. Então, todas as cidades que estiverem de pé nessa época, com esse grande terremoto, não vão resistir, tá? E aí fala, e lembrou-se Deus da grande Babilônia. A grande Babilônia, essa mulher aqui do capítulo 17, que a gente já viu no capítulo 14,
é a falsa religião na tribulação. É o sistema religioso do anticristo. E a gente vai estudar sobre ela no capítulo 17, tá? Lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Quer dizer, esse terremoto vai acabar de vez com a Babilônia também aqui. Ok? E o versículo 20, todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. A única coisa que eu posso pensar é que se há um grande terremoto, há um grande tsunami. Aí, acho que é isso que ele estava vendo, João, aí, que vai acontecer, tá? E o versículo 21 ainda é o final, na verdade. Falei que era terremoto, mas ainda tem isso aqui ainda, né? E também desabou do céu sobre os homens grande saraivada. O que é saraivada? É chuva de pedra, né? Com pedras que pesavam cerca de 1 talento. Eles calculam 1 talento cerca de 45 a 50 quilos. Então, imagina você embaixo de uma chuva de pedras de 50 quilos caindo na sua cabeça. E por causa do flagelo da chuva de pedras, quer dizer, os homens estão penando. Os homens blasfemaram de Deus. Olha aí. Porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Mesmo assim, eles continuam blasfemando o nome de Deus. É por isso que eles vão para o Armagedon. Porque aqueles 3 espíritos vão convencer eles, né? Então, eu imagino que eles vão, tipo, olha, tudo que está acontecendo é por causa de Deus. E como a gente não pode pegar Deus porque ele está lá em cima, no céu, então vamos pegar o povo dele que está aqui na terra, que são esses judeus aí. É por causa deles. Vamos acabar com eles que as coisas vão parar, né? Eu imagino que sejam isso que aqueles 3 espíritos de Ram vão convencer o mundo. Por isso que eles vão se juntar lá no Armagedon, tá? Mas é triste, porque termina os juízos de Deus dessa maneira. Depois de tanto apanhar, de tanto sofrer, mas mesmo assim eles vão ainda não se arrependendo das suas obras. Ok? Bem, esse foi o capítulo 16, as 7 taças, tá? Ok, então olha só, o capítulo 16, a continuação do capítulo 16 é no capítulo 19, tá? É no capítulo 19, porque o capítulo 17 e 18 é capítulo de explicação. Mas na próxima aula a gente vê, então, o capítulo 17, ok?